Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Hoje a gente vai falar sobre praticamente a impossibilidade de você não passar por uma situação em que uma mulher tente te envergonhar. Mesmo que você seja o super giga Chad, mesmo que você seja extremamente bem-sucedido, mesmo que você seja uma pessoa de destaque na sociedade, em algum momento elas vão tentar te envergonhar, caso você não dê uma coisa que é muito importante para elas, que é a atenção. O vídeo que eu vou usar como exemplo hoje foi uma situação que ocorreu com o Henry Cavill. Quando você olha esse cara aí, você vê o super-homem. Pelo menos esteticamente, sei que existe uma discussão, alguns preferem o Christopher Reeve, acham que o Christopher Reeve interpretou um super-homem melhor do que o Henry Cavill, que o estilo, mas enfim, a gente não vai avaliar a questão de interpretação. A gente vai avaliar a aparência. Olha para esse cara que você viu o super-homem. E é um cara que é super bem sucedido, ele não ficou limitado ao papel do super-homem, ele já fez outros vídeos, já fez série do Netflix, é um cara que não é casado, não tem filhos, então ele está no auge, né? E se vocês acompanham, ele é um cara que ele tá ali meio metido no mundo geek porque ele gosta. E aí, principalmente aqui no Brasil, não sei como é que é lá fora, mas aqui no Brasil, pelo menos na minha adolescência toda, quem gostava dessas coisas de geek, de anime, de super-herói, revista em quadrinho, era visto pelas mulheres como um nerd. E comumente era rejeitado. As mulheres não gostavam muito. Eu lembro bem da minha adolescência que as garotas que estavam no meio geek aí ou eram meio surtadas, ou tinham uma aparência muito ruim, então elas ficavam meio reclusas e elas terminavam se aproximando da gente, que era meio nerdola, né? Apesar de eu nunca ter sido tão nerd assim, né? Não era tão assim, porque desde cedo já tinha me relacionado com mulher e tal. Claro, obviamente, beijinho e tal, namoradinha, mas eu não era um incel, vamos dizer assim. Eu não era uma pessoa que não tinha chance com mulher. Eu podia até, às vezes, escolher, me dar a oportunidade de escolher. Mas eu gostava, sempre gostei. Então, acredito que o Henry Cavill também deve ser algo nesse estilo, né? Ele é um cara que foi contemplado pela natureza com a beleza. Não sei se ele sempre foi bombado, mas ele tem um porte atlético, um físico que o favorece muito, mas é um cara que gosta de coisa de nerd, coisa geek, né? E aí ele foi numa entrevista com as mulheres, e no vídeo essas mulheres começam a rir quando o Henry Cavill fala sobre seu gosto por um jogo, né, chamado Warhammer 40,000, né? Acho que é isso. Então vamos dar uma olhada aqui. Let's talk about what you guys personally geek out about. I mean, the easy answer is Warhammer 40,000. That is my jam. I have been into it since I was 10. What's your army at the moment? Custodes. Então vamos parar aqui, olha só. Vamos voltar um pouco para a gente ver aqui. Então você vê aqui, tá bem claro aqui, que ela meio dá aquele riso de desprezo, que elas sabem fazer muito bem quando querem fazer, né? Então, eu não vou dar uma de metaforando aqui, mas provavelmente ela tá pensando assim, que desperdício, homem desse jogando joguinho de videogame. Que elas sempre falam, né? Aí vocês podem falar assim, tem muita mulher hoje no cenário gamer e tudo, aí vocês podem dar como exemplo que a galera adora, né? E até compreensiva, a Diana Zambrozuc, né? A irmã dela também, tal, que são minas gatas e mó corpão, enfim. E a galera vai assim, pô, essas meninas também estão aí no cenário game. Só que veja, esse negócio de mulher bonita no cenário game só começou
por conta da grana. Quando elas perceberam que era muito fácil conquistar um público, porque toda mulher gostosa que aparece nesse cenário de nerd, a galera fica ensandecida, louca, e os nerds dão dinheiro, porque muitas vezes têm dinheiro, né? São solteiros, não têm filhos, ganham bem aquele pessoal da programação e tal. Então, eles dão dinheiro para essas mulheres. E tudo bem, não cabe aqui a mim ficar julgando o que os caras fazem ou não. O que eu tô querendo levar vocês a refletir é o seguinte: os homens abriram essa possibilidade de ganhar dinheiro com o game, não foram as mulheres. Muito pelo contrário, se dependesse das mulheres, a questão do cenário game ainda estaria recluso. Então, quem possibilitou, eu me lembro, quando eu ia em eventos de RPG, por exemplo, a maioria eram homens. E tudo bem, porque ninguém ali estava procurando mulher. E toda vez que tinha uma mulher no meio, por mais feia que fosse, ela era muito insensada, a galera dava muita atenção, enfim, desenrolava e rapidamente ela conseguiu um namorado. Então esse ali era o cenário perfeito para a mulher feia, porque ela ia ali, não tinha concorrência, e ela arrumava ali o seu namoradinho. E mesmo assim, demorou muito tempo para você ter um ingresso mais expressivo de mulheres nesse campo meio geek. Isso só aconteceu com a popularização da internet e a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo streaming. E vocês podem perceber que muitas dessas garotas que hoje são muito conhecidas, a Diana Zabluzuk é um exemplo delas, elas utilizam muito do seu corpo, principalmente utilizam da desculpa de fazer cosplay para ficar mostrando a bunda, para ficar mostrando o peito e ganhar dinheiro com isso. E aí o que acontece aqui? O Henry Cavill, ele estava ali com algumas outras mulheres, mas tinha um cara. Percebam que enquanto a loura o despreza, faz aquele risinho ali de desprezo, o cara automaticamente se identifica com ele. Então vamos ver aqui o que o cara vai falar. Since I was 10. What's your army at the moment? Custodes. Cara, ele chega a vibrar quando o Henry Cavill ele faz uma pergunta séria, o Henry Cavill ele responde e o cara vibra, ele dá um golpe no ar. Olha que legal. Yeah. I'm going Necrons next time. E aí, quando o Henry Cavill, né, ele fala pro Henry Cavill que ele também joga, né, com, não sei, deve ser uma classe diferente de personagem lá. Okay. All right. O Henry Cavill, muito maneiro. Então, veja, os homens têm essa possibilidade, essa capacidade de identificação quase imediata quando eles têm os mesmos gostos, quando eles cultivam os mesmos gostos. Então, é o cara que fala de futebol, é o cara que fala de beisebol, é o cara que fala de um estilo musical que gosta, é o cara que fala de revista em quadrinhos. Então isso não está limitado. Então quando dois homens que têm gostos parecidos, que cultivam os mesmos, não vou nem falar de gosto, quando cultivam os mesmos hobbies, muitas vezes cria-se um laço quase imediato. Veja, é muito comum, por exemplo, mulheres gostarem de maquiagem. Mas isso não cria um vínculo entre elas. É muito comum, muitas vezes, as mulheres gostarem de um determinado estilo de filme. E quando elas compartilham isso, muitas vezes você vê que não cria um vínculo. Elas, geralmente, quando elas compartilham seus gostos, seus hobbies, elas compartilham com homens. Então você provavelmente, se tem um mínimo de experiência de vida, você já deve ter ouvido falar, né, da boca de uma mulher, que ela prefere ter amizade com homem do que mulher. Porque é muito mais simples, é muito mais fácil. A questão é o seguinte: as mulheres sempre vão tentar te envergonhar pelos seus hobbies. Então aqui não é, aí é que eu vou extrapolar. Isso aqui não é só limitado à questão de ser nerd, do cenário geek. É qualquer coisa. Quantas vezes você não já viu uma mulher falando assim: ah, ele vai pro futebol, aí fica o dia inteiro lá com os amigos bebendo, em vez de ficar comigo. Ué, mas ele fica todo o resto da semana contigo. Por que que o sábado de manhã, ou domingo de manhã, ou sábado à tarde, vai fazer tanta diferença assim, né? Então você vê que não é só pela questão de ser algo de nerd, tá? Só que, obviamente, que tem um peso maior. Quando o cara fala que joga futebol, é mais tranquilo do que quando o cara fala que vai para uma Comic Con, vai jogar RPG com os amigos no sábado à noite, né? Então, obviamente, se o cara fala isso, ele é ridicularizado, porque até por outros homens, tá?
E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, tá? Mas o meu foco agora é nessa questão. Então, elas sempre vão tentar te envergonhar, tá? Por quê? Por que isso acontece? Porque tira o foco. Veja que no momento que ocorre a identificação entre o Henry Cavill e o outro cara, eles simplesmente ignoram as risadinhas ou qualquer tipo de comentário das outras mulheres ali. Não importa mais, a conexão foi imediata. Então, quando elas perdem essa atenção, é como se elas perdessem o controle do homem. Porque se você vê, existe um esforço muito grande da mulher na aparência, porque elas sabem que, como nós somos muito visuais, uma mulher bonita é quase irresistível. A gente não consegue, né? Então, se ela tem um corpo muito atraente, a beleza facial atrai muito, mas se ela tem um conjunto, um corpo muito bonito, com um rosto muito bonito, ela se torna irresistível. E muitas vezes o cara, ele se sente... A maioria, obviamente, não estou falando no caso do Henry Cavill, mas a maioria vai se sentir desconfortável, não vai conseguir falar direito, não vai conseguir conversar direito, não vai conseguir expor, porque ele vai ficar ali meio babando. Isso é normal. Obviamente, com o treino, né, quando você se torna um pouco mais consciente dessa manipulação da mulher, você consegue evitar mais isso. Mas, de um modo geral, o cara fica meio travadão, sim. Tá? Então, por isso que elas giram nesse momento. Foi a forma delas inferiorizarem o que o homem ali gosta de fazer. E veja, não importa que é o Shed, o Super Shed, o Giga Shed Henry Cavill. Não importa que ele tenha muito dinheiro, não importa que ele seja extremamente bem-sucedido na sua profissão. Foi alvo de ridicularização por conta de um gosto pessoal, de um hobby. Porque ele joga isso aí, me parece, há muito tempo, né? Pelo que ele fala ali. Então, o que acontece? A presença feminina, ela sempre retira dos homens essa possibilidade de conexão masculina, porque elas estão disputando a atenção. Por isso que há essa disputa muito grande entre as mulheres. Se você vai num ambiente que tem muitas mulheres solteiras e disponíveis com o interesse de conquistar alguém ali, você vai ver que elas competirão entre si. Quantas vezes você não viu um cara... Ele está numa determinada situação, um cara solteiro, só um exemplo. E aí tem ali 2, 3 meninas no mesmo ambiente disputando a atenção dele. Porque simplesmente elas não desistem, já que tem outras ali disputando. Já para pensar nisso? Geralmente o homem, ele faz isso. Ele está no ambiente, eu já presenciei isso. Por exemplo, o cara está numa boate, aí tem a mulher ali, o cara chega na mulher, aí a mulher fala, estou acompanhado, aí ele vê o cara ali, o cara imediatamente ele cessa. Ele não insiste, ele vai embora. A não ser que seja um cara sem noção. Mas de um modo geral, o cara respeita. E o cara que tá chegando até se desculpa às vezes com o cara. E aí a gente chega num outro ponto. Que, obviamente, homens que não estão despertos, homens que não estão conscientes disso, eles entram nesse jogo de uma maneira inconsciente. Por quê? Porque muda o foco. A presença feminina, ela muda o foco da conversa dos homens. Quantas vezes, pense aí, quantas vezes não aconteceu isso? Você estar com um amigo em um determinado ambiente, ele está de uma determinada maneira, quando chega a mulherada, ele muda o comportamento. Você passa a não entender o que aconteceu. Eu já passei por isso várias vezes. O cara é contigo quando vocês estão sozinhos e quando chega a mulher, o cara se transforma. Então, muda o foco, sim, da conversa dos homens. Então, os homens gostam de compartilhar histórias. Vocês provavelmente... às vezes que o cara foi no puteiro. Às vezes o cara comeu uma mulher na rua. Às vezes o cara ficou bêbado. Às vezes que o cara foi assaltado. Então, você tem várias histórias que você sabe se você tem amizade com homens. Não precisa ser uma amizade profunda, mas é aquela coisa de ambiente de trabalho. Os homens sempre estão compartilhando histórias, experiências. E isso une o grupo. Muitas vezes os homens eles se conectam por meio dessas histórias. E você vê, cara, que cara maneiro, que cara legal, olha só o que o cara passou. E isso cria uma sensação de lealdade entre vocês. Agora, quando você tem uma mulher no meio, você pode perceber que o foco muda, porque deixa de ser compartilhamento de histórias e fica mais focado na questão dos sentimentos. Como é que você se sente? Como é que ela se sente? O que ela percebeu? O que ela não percebeu? Como é que ela vê? Então o foco mudou.
Não é mais compartilhar histórias, mas sim falar sobre sentimentos. É isso que agrada. Uma mulher, ela pode ficar muito tempo falando da história do seu relacionamento e o que aconteceu, como é que ela mudou, como é que ela era no início, o que foi acontecendo para chegar onde ela está. Então é só o compartilhamento sentimental. As histórias ficam de lado. Aí o que acontece? Os homens deixam de formar esses laços coletivos, esses laços fraternos, para se concentrar na individualidade, porque o compartilhamento de histórias é diferente do compartilhamento de sentimentos. Porque o homem, ele dificilmente ele vai chegar numa roda de amigo e desabafar que ele está sofrendo, que ele está mal, que ele está fraco. Isso tem mudado, mas isso aí é uma característica moderna. Isso tem mudado por influência da mídia, influência da escola, em que fala que o homem ele tem que se abrir, que o homem ele tem que compartilhar seus sentimentos. Mas isso aí, na minha época de adolescente, isso aí era muito mal visto. Então, um homem, por exemplo, quando eu penso no meu pai, eu não imagino meu pai, por exemplo, desabafando de algo que o deixou triste, que a esposa fez e ele ficou chateado. Isso aí era extremamente mal visto. Isso não era uma inclinação natural. Não vou nem usar a palavra natural para não criticar, mas não era o hábito, certo? Não era o hábito. Isso tem mudado. E, obviamente, como isso tem mudado, os meninos, jovens, estão ficando mais sensíveis. Porque eles estão sendo estimulados a expor os seus sentimentos e cada vez mais eles vão cultivando e vendo coisa onde não tem. O homem ele tem que aprender desde cedo a lidar com a frustração. Então, o homem ele tem que ser treinado. E muitas vezes é o pai que cumpre esse papel. Quando o pai é ausente ou quando não, não se sabe nem quem é o pai, a mãe educa esse homem para valorizar demais os seus sentimentos. Por isso que a gente viu um caso muito grande hoje de jovens rapazes aí que deveriam estar pensando em namorar, em curtir a vida, em vencer, em lutar, extremamente depressivos e com problemas, precisando cada vez mais da assistente social, da psicóloga do colégio. Justamente porque eles deixaram de compartilhar essas histórias. E veja, o compartilhamento de histórias tem uma coisa legal, que é justamente aquilo de você ouve o que o cara fez, você curtiu o que o cara fez e você quer fazer o que ele fez. Isso te impulsiona. Ah, o cara viajou para o exterior e conheceu uma gringa. Pô, eu tenho um sonho de fazer isso também. Se ele conseguiu e ele é próximo de mim, pô, acho que eu posso fazer também. Vou correr atrás, vou ver o que eu posso fazer, vou perguntar para ele. E aí vocês vão criando laços. Agora, no momento que você fica só numa encebação de ficar falando de política e do que você acha, como você se sente, obviamente que isso te impede de se desenvolver como um homem, impede de você desenvolver habilidades e de conquistar coisas na tua vida para ficar focado na questão só sentimental, querendo sinalizar virtude, querendo mostrar que você é uma pessoa consciente, por isso que você não come carne, né? Querendo mostrar que você é uma pessoa consciente, então você participa de uma ONG que vai, né, distribuir quentinha uma vez no mês. Cara, isso é legal? É legal. Mas não é só isso. Você precisa ter aquela gana, aquela coisa que te impulsiona como homem. Essa questão de conquistar. Então a gente falava muito, conquistar uma mulher. Conquistar a liberdade financeira. Tudo isso, se você parar para reparar, tudo isso tem sido desestimulado. E aí qual é a configuração hoje da nossa sociedade? Eles estimulam a mulher a conquistar e o homem a ser submisso. Então você está vendo uma inversão. Por isso que o homem ele termina ficando cada vez mais no polo feminino e agindo mais como uma mulher. E a mulher como um homem. Justamente porque os estímulos são opostos do que costumava ser e agora é. E aí eu não estou falando nem do como eu acho que deveria ser, qual é o certo e qual é o errado. Eu só estou mostrando para vocês qual é o panorama
Porque talvez você esteja se sentindo de uma maneira esquisita, porque justamente você não está explorando o que deveria explorar, você não está desenvolvendo o que deveria desenvolver, você não está se comportando como deveria se comportar. Então, volta aquilo que eu comecei a falar no início. O homem que muda o seu comportamento devido à presença de uma mulher. Se você faz isso, pare de fazer isso. Continue sendo o mesmo. Continue compartilhando seus hobbies sem vergonha nenhuma, sem preocupação de ser julgado, porque no final, dane-se. São seus hobbies. Você não está pedindo nada para elas, você não depende delas. Então você está criando uma conexão real ali. Óbvio, se você está conversando com um cara e você percebeu que o cara mudou por conta da presença feminina, você se cala e também você dá um corte nesse cara também. Porque se ele não é homem suficiente para bancar um papo por conta de uma mulher, ele não vai ser um bom amigo. Então eu já apresentei aqui os estudos para vocês. As mulheres sentem sim um desejo de dominar, controlar homens. O ego feminino deseja ser adorado, exige tributo. Isso aí não sou só eu que falo, né? Você pode ver aí na Machosfera, tem vários canais que falam a mesma coisa. Só que ela não tem admissão. Nunca admite-se que o homem encontra felicidade em algo que não seja sobre ela e sobre os desejos dela. Então, muitas vezes a mulher, ela quer que o homem dê a atenção exclusiva e nunca é suficiente, e que o foco do homem seja satisfazer os desejos dela. Isso aí, basicamente, está instalado no inconsciente feminino. Cabe a nós, como homens, estarmos cientes disso e não focarmos a nossa vida em atender o desejo delas, e sim conquistar. Então você vai ter uma família porque você, como homem, deseja ter uma família. Você vai se casar porque você, como homem, deseja se casar. Se há dúvida, se você não sabe o que fazer, não faça para agradar a sua parceira. Porque o que eu vejo muito hoje são homens se casando, são homens tendo filhos, porque eles têm medo de perder a mulher. E aí são péssimos maridos, porque eles se casam, mas ficam frustrados porque queriam estar vivendo uma vida de solteiro, mas agora estão casados. E são pais ausentes. Não vou falar que são péssimos pais, não, porque quando o filho nasce, muda muita gente. Mas não são os pais que deveriam ser, porque nem deveriam ter tido filhos, porque não era o desejo deles. Então você tem que deixar bem claro isso, que elas sempre sentem esse desejo de dominar e controlar. Elas sempre desejam ser adoradas. Elas querem, elas esperam de você como homem que atenda os desejos delas. Então você tem que estar consciente disso. Não cair nessa armadilha. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um curtir aí e deixe seus comentários aí, fala o que vocês acharam desse vídeo. E até a próxima. Forte abraço, fui.